Vamos ver agora as estratégias usadas nesta segunda-feira por Lula e Bolsonaro nas campanhas no rádio e na TV. Começando pelo presidente Bolsonaro, que busca a reeleição. Ele abriu a propaganda tecendo críticas à imprensa e também falando sobre como a vacinação contra a Covid-19 teve um andamento rápido em todo o território nacional. Também discursou sobre a política do fique em casa, afirmando que ele foi sensível Bolsonaro, foi insensível e competente ao reconhecer que a população devia seguir trabalhando. A peça destacou que o presidente foi o responsável pelo maior programa social da história, como frisado na propaganda, e pela preservação de 11 milhões de empregos nesses 4 anos. Bolsonaro ainda prometeu manter o Auxílio Brasil de R$ 600 num eventual novo governo. Enfim, são vários pontos aqui, alguns já debatidos ontem, inclusive esse ponto da vacinação. Vacinação célere no Brasil. Realmente, depois que as vacinas chegaram, sim, foi célere. Mas antes disso, e aí a CPI da Covid foi um instrumento importantíssimo para nos mostrar isso, né, Raquel? Como houve demora nessa negociação, especificamente com a Pfizer, o que nos poderia ter colocado mais à frente no início da vacinação, pelo menos um mês. Márcia, acho que não é só uma questão desse primeiro mês, né? A gente acompanhou isso tudo muito de perto. Eu lembro que durante meses o meu trabalho era basicamente contar vacina, chegada de vacina e antes disso, quantidade de mortos, doentes e infectados, né? De analista de economia eu virei analista de saúde, foi um período muito duro. Mas enfim, o que aconteceu ali no processo de vacinação, além da negociação mais lenta com a Pfizer, as vacinas da Pfizer, eu não vou lembrar aqui o mês exato, mas elas chegam muito depois deste primeiro mês. Esse primeiro mês que você está falando é para começarmos a vacinar com a Coronavac. Coronavac que foi duramente combatida pelo Jair Bolsonaro e pelo seu governo, que foi feita pelo Instituto Butantan, que foi feita com o empenho do governador João Dória, na época o governador de São Paulo, que se atrapalha depois politicamente, não consegue conquistar isso, conquistar um mérito por isso, mas sim, foi mérito dele. E é ali que começa a vacinação. Inclusive, depois do processo de vacinação, a gente tem dificuldades com ele, porque a gente acaba vacinando com a Coronavac os mais idosos. Quando a Pfizer chega, ela já chega para uns mais novos, ela daria uma proteção maior. Enfim, a gente tem uma série de dificuldades na nossa vacinação que foram frutos da incompetência, é uma palavra forte, mas é essa mesma, do governo Jair Bolsonaro para lidar com o processo de vacinação do Brasil. E o processo de vacinação do Brasil só avançou por pressão da CPI da pandemia, do governador João Dória e principalmente da opinião pública. E aí não digo só nós, jornalistas, mas a opinião pública. O brasileiro queria se vacinar. Todos os dados, as estatísticas, as pessoas nas ruas, eram uma completa desconexão do governo com a realidade das pessoas. As pessoas queriam se vacinar e Bolsonaro não dava importância a essa vacinação, tanto que ele não se vacinou até hoje. Então, assim, quando o governo tenta emplacar essa narrativa, que eu acho que para os apoiadores dele até cola, de que, nossa, nós fizemos uma grande campanha de vacinação, nós fomos céleres nesse processo, campanha de vacinação que, inclusive, ajuda muito o governo nesse ano, porque boa parte da recuperação econômica que a gente assiste é por conta da retomada do setor de serviços, mas essa campanha de vacinação não é mérito do governo, ela é fruto da pressão da sociedade. E muito cruel governar olhando pelo retrovisor, falando que a economia, a gente condenando as políticas de restrição de movimento, quando naquela época ninguém sabia nada dessa doença. As mortes aconteciam, a gente não tinha perspectiva nenhuma de vacina e o que se fazia era manter as pessoas em casa para proteger os hospitais. Eu acho que a gente precisa também fazer porém aí. Eram outras variantes. A variante que a gente teve no começo da Covid, principalmente a variante de Manaus, que foi a variante que se abateu sobre o Brasil, uma variante muito mais grave. Os casos que a gente teve ali, as pessoas desenvolveram pneumonias graves, as pessoas eram muito mais hospitalizadas. Então, a doença, ela teve um desenvolvimento, todos os especialistas em saúde falavam nisso, em que o vírus foi se abrandando e aí realmente você podia abrir mais a circulação de pessoas. Não era o caso naquele momento inicial. Então,
Então, assim, é por isso que a gente estava falando no início do governo. É muito difícil para Jair Bolsonaro justificar as ações dele no combate à pandemia da Covid. O marketing tem um efeito possível de reverter uma situação tão difícil, tão dura como essa, especificamente aqui da Covid, para as autoridades que lidavam com a pandemia lá naquele começo, Sila? Olha, eu acho que há uma dissonância cognitiva aí entre o que o presidente Bolsonaro fala e o que a campanha dele tenta mostrar hoje, né? O presidente Bolsonaro até há pouco tempo estava falando contra as vacinas ainda. Ele demorou para parar de falar contra as vacinas, apesar dos apelos dos apoiadores dele, especialmente do Centrão, para que ele parasse com isso, até porque o brasileiro gosta de se vacinar, né? Vamos combinar que, independente da situação ter sido muito grave, a gente tem o hábito da vacina. Então, isso atrapalhou muito a campanha dele e eu considero que ele começou muito tarde a campanha. Ele começou muito tarde a entender que esses temas eram importantes, tanto é que hoje o governo dele continua com uma avaliação ruim, ele continua abaixo dos 40%, ali em torno de 36% de bom e ótimo, que na nossa avaliação daí de pesquisa é um preditivo para uma não reeleição, é uma dificuldade de uma reeleição nesse nível e isso é muito por conta do comportamento dele na pandemia, que foi exatamente quando a aprovação de governo dele caiu, aumentou ali por causa do auxílio, mas enfim, ele não se recuperou mais disso, é um grande pedra no sapato. Memória ainda, né? É uma pedra no sapato.